Bem-vindo à última aula do nosso minicurso, que é a conclusão do tema A Arte de Lidar com o Tempo. Neste evento, nós estamos aprendendo como fazer planos realistas para 2026. E o mais importante, como planejar um ano que seja verdadeiramente nosso. Se você ainda não viu as duas aulas anteriores, volte um pouco acima nesta mesma página e assista, pois hoje será a grande conclusão do tema. Vamos ao nosso conteúdo. Seja bem-vindo, essa é a nossa terceira aula da arte de lidar com o tempo. Para você que não assistiu a primeira e a segunda aula, elas são muito importantes. Falamos bastante a respeito de como dormir, como despertar, como fazer uma pausa após o almoço. Trabalhamos muito com o item da concentração, por que é necessária a concentração, como trabalhar com ela, como conquistar o maior grau de concentração e, consequentemente, de felicidade e realização. E hoje vamos começar falando a respeito de uma outra proposta que eu espero que você coloque no seu ano de 2026, que é analisar, diminuir o seu consumismo. Com certeza isso vai ser um fator de ordem, de harmonia e de bem-estar na sua vida. Diminuir o seu consumismo. Isso é mais uma das muitas fugas. Vocês têm que perceber que quando a nossa vida não está funcionando bem, a gente começa a procurar compensações em coisas que nos trazem satisfação fácil, barata e rápida. Aí vem os vícios. Falamos bastante de vícios em internet, vícios em televisão, em jogos. O consumismo é outro desses vícios. Então, quando estamos muito angustiados, vamos lá e compramos, como se isso nos trouxesse alguma satisfação, como se eu estivesse me presenteando. E, na verdade, é uma satisfação falsa, que só vai criar dificuldades para você, dependências, e, ao mesmo tempo, pode gerar um desequilíbrio na sua vida financeira. Nós temos que evitar, como eu falava para vocês no final da última aula, que alguma coisa nos escravize. Se eu uso, uma determinada bebida, tomo uma minha cervejinha, tá bem, eu tomo quando posso, quando é possível, é agradável. Agora, se acontece de eu não tomar a cerveja e fico desesperado, isso é sinal de que isso está me escravizando e eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Então existe algo que você pode fazer que é saudável, que está dentro do limite do saudável. E existe o vício. O vício deve ser combatido. Não devemos permitir coisas que nos escravizam. E o consumismo é assim. Muitas vezes nos dá angústia do consumo como uma forma de compensação psicológica. E você tem que começar a analisar isso. Diminuir o mau hábito do consumismo na sua vida em 2026. O que você acha disso? Vamos lá? Vamos pensar a respeito? Então, veja bem. Primeira coisa, perceber o que você realmente necessita. Sentir um certo prazer nas coisas serem justas, limpas. Não tem nenhum sentido eu abrir o meu armário e ter 20 pacotes de um produto se eu uso um pacote por mês, 2 pacotes por mês. Por que faço isso? Isso é uma compulsão, isso é um exagero, isso é uma poluição. A minha casa deveria ter aquilo que eu consumo e que eu necessito. O meu armário de roupas, o meu armário de sapatos, o que eu realmente necessito, o que eu realmente uso. Eu preciso de mais coisa além disso que eu tenho? Eu tenho que ter uma consciência muito clara da minha necessidade, porque isso vai me ajudar a resistir à compulsão do consumo na rua. Tá? Então eu recomendo, se você tem essa compulsão, que você vá a um mercado, por exemplo, com uma lista de compras onde haja exatamente aquilo que você precisa, porque isso te ajuda a resistir à indução ao consumo. Porque é muito comum que haja aquele monte de plaquinhas, é evidente, você tem uma instituição que vive de vender, e ela vai praticar todo tipo de indução ao consumo que ela possa. Ela vai encher de propagandas multicoloridas de pessoas bonitas e felizes porque estão tomando tal coisa, ou comendo tal coisa, ou usando tal produto. E isso faz parte, isso é marketing. Isso é o trabalho deles. Você tem que fazer o seu trabalho e saber o que você realmente necessita. Então, se você vai com uma lista, você se atém àquela lista. Ah, mas eu descobri uma coisa extremamente necessária. Tá bom, compre essa coisa extremamente necessária e observe na sua casa se ela realmente foi necessária.
Se não foi, na próxima lista ela não vai constar. Tá? Então, muito cuidado com essa indução que nos faz crer que necessitamos de coisas que de fato não necessitamos. Se você tem um mau hábito, saia com uma lista daquilo que você necessita. Não só quando você vai no mercado, quando você vai comprar uma roupa. Eu olho no meu armário, eu necessito de uma camisa com tais características. Eu vou e compro uma camisa com tais características. Eu não preciso de 3, 4, 5 coisas multicoloridas. Eu preciso de uma camisa lisa com tais características. Ou seja, estar consciente das nossas necessidades e sentir um certo prazer da limpeza, da pureza, de ter ambientes limpos, claros, bem organizados e não atulhados de coisas que eu não preciso para nada. Porque isso é poluição, isso é negativo, isso é pesado, isso cria um ambiente pesado. Uma das coisas extremamente necessárias é que nossos ambientes sejam organizados e claros e limpos com aquilo que realmente necessitamos, porque a limpeza exterior ajuda a limpeza interior. É muito mais fácil estarmos limpos, claros, equilibrados dentro, quando o ambiente à nossa volta é limpo, claro e equilibrado. Então é muito importante que a gente saiba manter os ambientes assim, com aquilo que eu necessito, sem excessos, sem acúmulos, sem amontoamento de coisas que eu comprei. Por quê? Porque eu fui induzida ao consumo por alguém que ganhou com a minha compra, mas eu não ganhei nada em ter trazido isso para dentro da minha vida. Tá? Então, uma coisa que é super importante, ter noção das suas necessidades. E se você está viciado, só saia na rua para fazer compras com uma listinha de quais são as suas reais necessidades e procure se ater a essa lista. Outra coisa muito importante, revise seus armários. Tire tudo aquilo que não necessita, doe para bazares, doe para pessoas que necessitam. Deixe estritamente aquilo que você realmente usa. Mantenha os seus ambientes claros, objetivos. Bom, eu uso tais e tais roupas no meu trabalho de segunda a sexta-feira, então eu preciso de tais e tais roupas, considerando a reciclagem, a lavagem das peças, a velocidade com que elas voltam para o meu armário. No final de semana preciso de roupas diferentes, ou seja, quais são os tipos de roupa que preciso no final de semana, quantas peças preciso, não necessito ter tantas assim, não necessito tanta variação. Eu não sou escrava de um mercado da moda que diz que não se deve repetir roupa. Eu não sou a rainha da Inglaterra. Eu não preciso disso. Eu posso perfeitamente repetir roupas, não há nada de mal nisso. Isso é perfeitamente econômico, viável, inclusive é respeito com a natureza. Não precisamos consumir tantos recursos assim. Então, seja objetivo com as suas necessidades, limpe o seu armário. Se de preferência faça isso bem no início do ano ou antes do ano começar. Os sapatos que eu uso, que ainda são bons, que estão em bom estado, que são realmente aquilo que eu uso. Os que não estão em bom estado, descarte. Os que estão em bom estado, mas eu não uso nunca, doe para bazares, para aqueles que possam aproveitar esses recursos que estão parados no seu armário. Deixe essa energia girar dentro da sociedade, atender a necessidade de outros, para que cada coisa esteja no lugar onde é necessária. Isso é justiça. Cada coisa no lugar onde ela é necessária, onde ela é válida, onde ela cumpre um papel. Você vai se sentir muito bem de fazer isso. Bom, mas se eu não desejar roupas, se eu não desejar sapatos, o que eu vou fazer da vida? O que eu vou desejar? Desejo ser coisas e não ter coisas. Desejo ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa que se relacione melhor com os demais. Desejo ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa com mais fraternidade. Deseje ser coisas. Projete os seus desejos do campo do ter para o campo do ser. Deseje ser um ser humano muito melhor e projete todas as suas buscas para aí. Você vai perceber que é um campo onde não tem perigo de você se tornar consumista. Quanto melhor eu me torno, melhor para mim mesmo e para a humanidade. Se eu sou hoje mais paciente do que eu era no passado, eu posso me tornar ainda um pouco melhor, ainda um pouco mais organizado, ainda um pouco mais prudente, ainda um pouco mais inteligente, um pouco mais determinado, com mais vontade, com mais amor. Essas coisas não têm perigo de serem excessivas. Comece a projetar esses seus desejos para o plano do ser. Não coloque a sua satisfação toda no plano do ter, que é um vício que adquirimos.
Então eu vou deixar de sonhar com roupa e sapato, eu vou começar a sonhar em ter uma resposta melhor para a vida. Aquela resposta que eu dei quando aquela pessoa falou aquela coisa que não deveria ter dito, eu vou dar uma resposta melhor da próxima vez. Uma resposta mais justa, que faça com que essa pessoa cresça e não que simplesmente despeje a minha insatisfação nela. Aquela situação onde eu me senti incomodado, eu vou ter uma postura melhor da próxima vez. Ao invés de me sentir incomodado, eu vou tentar fazer alguma coisa que possa ajudar a melhorar o ambiente. Ou seja, vá revisando os atos da sua vida para dar respostas mais adequadas. Hoje eu dei respostas muito melhores do que dei no passado. Eu estou revisando os meus atos. Eu estou revisando a maneira como eu respondo às circunstâncias da vida. Pelas vossas obras vos conhecerei. Pega as respostas que você está dando à vida e vai melhorando, melhorando, melhorando. Projete os seus desejos para o campo do ser. Eu vou ser um ser humano muito melhor do que eu sou hoje, porque eu posso ser. E aí não tem perigo de excessos. Aí você não vai viciar. Eu vou terminar o ano de 2026 um ser humano melhor do que eu era quando comecei. Meus desejos foram projetados para esse campo e nesse campo não há perigo de vícios nem de excessos. Quanto melhor ser humano eu me tornar, melhor para mim e melhor para a humanidade. As pessoas à minha volta vão ser mais felizes por estarem comigo. Eu vou trazer mais bem-estar ao mundo. Eu vou ser um fator de diferença. Eu vou ser um fator de soma. Nesse campo não há perigo de excessos. Ter metas e sonhos. Ou seja, não só o ideal da sua vida, o ser humano que eu quero ser, mas pequenas metas de aprendizado. Sócrates falava já no final da sua vida que ele queria aprender a tocar um instrumento. Pequenas metas de aperfeiçoamento, como por exemplo, algum aprendizado, realizar algum trabalho, procurar algo que tenha a ver com o seu estilo de vida, tá? Alguma coisa que possa te trazer satisfação. Vou aprender uma nova língua, vou aprender a tocar um instrumento, vou fazer um trabalho social, vou aprender a fazer, sei lá, uma ginástica diária, vou introduzir algo novo, vou me aperfeiçoar. Sempre quis tocar piano, nunca pude. Por que eu não posso começar agora? Em 4, 5 anos vou estar tocando alguma coisa. Eu não vou tocar, não vou dar concertos, mas vou tocar para mim mesmo e vou ter uma grande satisfação em fazer isso. O aprendizado é muito bom, exercita a mente, inclusive. Quando estamos envelhecendo, isso ajuda muito, exercita a mente. Aprenda uma nova língua, aprenda um instrumento musical, aprenda artesanato, aprenda alguma coisa. Introduzir projetos, metas, isso é muito bom. Coloque alguma coisa que é um bom passatempo, é um bom hobby. Isso ajuda também a você ter um estímulo na vida. A realizar coisas, a ver coisas que você é capaz de fazer, a se valorizar. Isso também é muito sadio. Quanto mais nós vamos aprendendo, mais nós vamos trabalhando a nossa mente. Ela se torna ativa até o final da nossa vida. Temos que ser adultos ativos até o final da nossa vida. E o aprendizado ajuda muito. Quando achamos que é tarde demais para as coisas, a nossa mente começa a achar que é tarde demais para funcionar. E começa a ter travas. Tá? Então, especialmente para as pessoas de meia idade para frente. Em qualquer idade isso é recomendável. Mas especialmente da meia idade para frente. O aprendizado de coisas novas é muito bom. Veja alguma coisa que tenha a ver com o seu estilo de vida, coloque isso no seu planejamento do ano de 2026. Uma coisa pequena que seja. Sei lá, vou aprender um trabalho manual. Vou aprender a fazer um crochê que seja. Aprenda alguma coisa. Exercite algum hábito, algum hobby novo. Você vai ver que vai ser muito produtivo para você. Já falamos bastante a respeito de pensar o seu espaço. Não é só o seu armário de roupas e sapatos, mas o seu próprio espaço, deixar mais claridade, colocar as coisas de uma maneira que não fique sobrecarregado de móveis, de objetos, aquela estante caindo de objetos, de livros que eu não leio. Doe para uma biblioteca de coisas que estão ali mais poluindo do que enfeitando. Torne os ambientes mais claros, mais limpos. Dê uma limpada na sua casa como um todo, não só no seu armário de roupas e sapatos, mas na casa como um todo. Dá uma olhada se ela não está poluída, porque um ambiente muito poluído, ele tende a sugar energia também. Junta pó, fica um ambiente escuro, deixa as coisas mais claras, mais limpas. Dê uma olhada se não dá para tornar o seu ambiente um pouco mais claro, mais natural também, se não há coisas a descartar. Coisas que talvez sejam úteis para outros. Livros que você não lê de jeito nenhum, parados numa estante, para quê? Tantas pessoas podem precisar ler esses livros. Dê andamento, deixe eles seguirem o seu curso.
Tenha só aqueles livros essenciais que você tem o hábito de ler. Não tem por que armazenar tanta coisa, tanto objeto de decoração, tanta coisa. Crie um ambiente mais clean, mais limpo, que dê a você uma sensação de leveza à sua casa. Sua casa é o seu laboratório de elevação de consciência. Ela tem que trazer clareza, trazer leveza, trazer ar puro. Portanto, não deixe os ambientes muito pesados, dê uma verificada na sua casa como um todo no ano de 2026. Vale muito a pena também. Tá? Planejar não apenas ter coisas, mas planejar entregar coisas. Sabe o que significa isso? Generosidade. Ano que vem eu quero ter um carro melhor. Tá bom, se você necessita de um carro melhor, tenha. Não tem problema nisso. Eu quero ter talvez uma casa melhor, porque a minha não se adequa mais, eu tive filhos, preciso de um espaço maior. Tá bom, não existe nada errado nisso, mas não planeje só o que você quer ter, mas também o que você quer entregar. Então, planeje também doar, planeje a generosidade. Eu vou dar mais tempo às pessoas que eu amo. Eu vou dar mais atenção àquela pessoa nova no meu trabalho que está aprendendo e que necessita de alguém que a assessore, que a ajude. Eu vou dar mais atenção às coisas que eu faço para dar mais qualidade, para tornar tudo um pouco melhor. Vou dar mais atenção às plantas do meu jardim. Eu quero o meu jardim mais belo. Eu quero dar a atenção específica que cada uma precisa. Quero sentir a necessidade das plantas. É interessante quando a gente interage com a vida, que a vida responde. Parece que ela se comunica conosco e começa a pedir a nossa atenção. Então, eu vou dar mais atenção ao meu jardim, aos meus animais domésticos. Vou dar mais atenção a todos os seres que estão à minha volta. Meu esposo, minha esposa, meus filhos. Eu vou dar mais carinho às pessoas com quem eu interajo na rua. Quando alguém me pede alguma coisa, ainda que eu não possa dar, eu vou responder de uma maneira generosa, vou responder com um sorriso. Eu vou ser mais generoso com a vida no ano de 2026. Nas pequenas coisas. Se alguém chega para me pedir uma gorjeta, ainda que eu não tenha, eu vou responder com carinho, com um sorriso. Como eu falei para vocês uma ocasião, numa palestra, uma vez um garoto me pediu uma moedinha porque tinha cuidado do meu carro. E eu não tinha essa moedinha, de fato não tinha. Mas respondi para ele com tanto carinho que ele saiu tão contente que eu tive a impressão de que ele queria mais ser tratado como um ser humano do que uma moedinha. Ele precisava mais daquilo do que de uma moedinha. Portanto, eu vou dar mais carinho, mais paciência para as pessoas no trânsito. Vou entender que elas estão estressadas, elas têm problemas. Não vou sair buzinando nem ofendendo ninguém. Vou tentar me colocar no lugar dessa pessoa e imaginar quantos problemas ela deve ter. Vou tentar calçar os sapatos dela, como se diz popularmente. Vai ver quantos problemas ela deve ter para estar interagindo assim com o mundo. Vou ter compaixão. Ou seja, planeje a generosidade em todos os ambientes por onde você circula. Em todas as situações onde você vive, planeje doar, não planeje só ter. As coisas que eu vou colocar dentro da minha vida, tá bom, é necessário colocar algumas coisas na nossa vida, mas também é necessário entregar. Se você olhar na história, os homens grandes não foram aqueles que possuíram muitas coisas, foram aqueles que entregaram muitas coisas. Esses é que fizeram história. O homem é do tamanho da sua generosidade. Quantas coisas eu entreguei hoje? Quando eu dei bom dia às pessoas, eu dei também um sorriso, eu dei um olhar nos olhos, um real interesse que ela tenha realmente um bom dia, ou foi uma coisa mecânica, olhando para o chão? Eu olhei nos olhos das pessoas quando falei com elas, eu tive carinho, eu tive paciência, eu esperei a pessoa que estava na minha frente estacionar, não buzinei, tive paciência. Tive paciência quando uma pessoa estava estressada numa situação qualquer, numa fila. Eu tive um pouco de carinho quando alguém me pediu uma informação, ainda que eu não tivesse informação para dar. Ou seja, planeje a generosidade, onde eu vou despejar o meu coração. Eu vou, todos os dias, ter como disciplina doar, despejar o meu coração por onde eu passo e não querer apenas receber. Imaginem se todos os seres humanos tivessem esse planejamento. O que seria o ano de 2026? Faça você esse planejamento. Porque a partir de você essa ideia pode se multiplicar. É sempre assim que uma ideia se multiplica, porque um ser humano a assume e a leva a sério. Portanto, não planeje só receber, planeje doar, planeje a generosidade no seu ano de 2026. Todo dia um ato de generosidade, pelo menos um ato de generosidade, todos os dias. E por último, como eu não poderia deixar de dizer,
Considere a possibilidade de introduzir um pouco de filosofia na sua vida. Conhecer um pouco das ideias daqueles homens que viveram bem, para que isso te permita dar respostas mais fáceis às dificuldades, porque quando começamos daquilo que os outros fizeram, ganhamos tempo. Nós não começamos a construir aviões do 14 bis, vamos para o ITA e aprendemos, e começamos a partir dali. Então, se eu aprendo um pouco como os homens, os grandes homens da história viveram, posso começar a partir daí, posso aprender do conhecimento de vida que eles deixaram, posso ganhar muito tempo. Considere usar a filosofia como ferramenta de vida. Eu vou estar sempre por aqui, a Nova Acrópole vai estar sempre por aqui. Temos mais de 100 sedes no Brasil, estamos bem perto de você. Considere introduzir a filosofia como uma ferramenta para viver melhor, porque a filosofia foi criada para isso. A filosofia foi criada como a arte de viver humanamente bem. E, portanto, você pode receber esse tesouro, essa herança da humanidade. Pode aprender a viver melhor através da filosofia. Considere frequentar lá o nosso canal no YouTube, canal da Nova Acrópole no YouTube, assistir às nossas palestras, praticar as ideias, não simplesmente ouvi-las, procurar uma escola mais próxima de você, ouvir uma palestra, dialogar com um professor, aprender, aplicar na sua vida aquilo que está sendo ensinado. Considere. A filosofia foi criada para ser uma ferramenta humanizadora. E quando nós nos humanizamos, o nosso tempo é muito mais produtivo e a nossa vida é muito mais feliz. Eu falo para vocês daquilo que eu tenho, não posso doar senão aquilo que eu tenho. Eu tenho uma experiência de 37 anos da filosofia na minha vida e que me fez tremendamente bem. Portanto, eu ofereço para vocês aquilo que tanto me beneficiou. Considere a possibilidade de introduzir mais ensinamentos filosóficos na sua vida. Esteja conosco, assista o nosso canal, conheça as nossas sedes, esteja conosco. Eu tenho certeza que você vai retirar um grande proveito disso no ano de 2026. Tenho certeza que, ao conhecer o que é a filosofia, você vai se surpreender de ver o quanto ela pode te fazer ganhar tempo e viver muito melhor. E é isso que eu tenho para vocês. Espero que esse nosso pequeno curso possa ter sido útil, possa agregar valor à sua vida em 2026. Considere não apenas ouvir, mas realmente praticar essas coisas que foram ensinadas. São pequenos conselhos, mas eu tenho certeza que podem ser muito úteis para você. Ao longo dessa semana, compartilhei com você ideias que considero essenciais para quem deseja viver com mais direção e propósito. Sei que o tempo que tivemos foi curto, mas acredito que conseguimos plantar algumas sementes importantes. No entanto, a verdadeira transformação só acontece quando nos comprometemos com o caminho completo. Por isso, quero te convidar a dar um passo a mais. Estamos abrindo uma nova edição do curso 4 degraus para uma vida organizada, e talvez seja essa a chance que você esperava ou precisava para retomar o controle da sua vida. Essa nova turma nasce num momento muito especial, o início de um novo ciclo, propício para refletir sobre o ano anterior e se reposicionar para caminhar em direção aos nossos sonhos. Espero que você possa entrar em 2026 com um compromisso firme de içar as velas do seu barco para que os ventos da vida te levem onde você mesmo definir. Ao longo do curso, vamos aprofundar os 4 degraus que considero fundamentais para uma vida bem conduzida. A administração do tempo, para você deixar de ser refém dos imprevistos e começar a agir com mais direção. Técnicas de estudo, para aprender com mais profundidade e construir um conhecimento útil que te fortaleça. Agenda estoica, para organizar sua rotina com base em princípios e valores duradouros. E a arte de apresentar ideias, porque todos nós precisamos saber expressar com clareza aquilo em que acreditamos. Estou disponibilizando também um arquivo para você baixar nesta aula, onde há um mapa detalhando os 4 degraus. Basta clicar no botão ao lado para baixar. Falando então um pouco sobre as 4 ferramentas para uma vida organizada, eu gostaria de dizer para vocês o que vocês encontrarão dentro de cada curso. O curso de administração do tempo, por exemplo, é sensacional para nos dar possibilidade de preencher esses espaços que não conhecemos, espaços da dispersão, espaços mal utilizados.
Particularmente na minha vida, tive filhos, trabalhei, continuei com as minhas atividades de Nova Acrópole e consegui alocar através da organização todas as minhas obrigações, todas as minhas necessidades de maneira bem feita, de tal forma que nada me faltasse. Portanto, eu tenho um grande carinho por esse curso, porque ele realmente foi muito eficaz na minha vida. A administração do tempo é composta pelos seguintes tópicos: valor real do tempo, qual tempo é nosso, passado, presente e futuro, o valor dos limites, princípios fundamentais, conhecer a si mesmo, manter a motivação, benefícios negativos, identificar os tiratempos, conhecer o próprio ciclo, classificar os itens na agenda, saber como fazer uma agenda, sobre as pausas, terminar tudo o que se começa, sobre interrupções, por que fracassamos, como construir nossa identidade e uma planilha de metas. Ou seja, bem amplo, cada item desse tem um monte de subdivisões e coisas bem interessantes e exercícios para que você possa praticar e realmente organizar seu tempo. Quanto a técnicas de estudo, que, como eu já falei, eu considero que é um curso que a gente deveria fazer desde que se alfabetizou, porque nossa maneira de estudar é extremamente improdutiva. Nós perdemos muita coisa ao longo da nossa vida por não saber estudar bem. O curso de técnicas de estudo ele se constitui de uma introdução, de 2 testes iniciais, e aí vamos falar sobre o valor intrínseco, sobre as condições pessoais e local de estudo, planejamento de estudo, como ler, como fazer um bom resumo, sobre o método Robinson, que vocês vão ver que é sensacional, vale muito a pena, explorando o livro e repasse do curso, respostas a exercícios propostos, exemplo de exploração de um livro. Técnicas de estudo também são um curso que eu considero fundamental para a vida. Passando agora para a agenda estoica, a agenda estoica é uma organização de pensamentos, reflexões e exercícios, só com pensamentos do estoicismo, de 3 autores, que são Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Baseados nos pensamentos desses 3 grandes autores do estoicismo, eu vou pegando máximas, vou propondo reflexões e vou propondo exercícios para serem feitos todos os dias e depois repetidos até que eles sejam incorporados como hábitos. Então, a agenda estoica é composta de uma etapa sobre o tempo, sobre a convivência, sobre o autocontrole, sobre o discernimento, sobre saber amar, sobre saber viver e morrer, sobre filosofia, sobre convivência, sobre autocontrole, sobre discernimento. Enfim, esses são os tópicos da agenda estoica. E, por fim, a arte de fazer apresentações, que é desde aquele momento em que você tem uma ideia de fazer uma apresentação até o momento em que pisa no palco, porque a partir do momento que você pisa no palco já são técnicas de oratória. Mas não adianta ter 1000 técnicas de oratória se você não sabe preparar bem o seu conteúdo. E todo esse processo, desde a escolha do tema até pisar no palco, está dentro desse curso da arte de fazer apresentações. Você tem ideias próprias? O que é uma ideia? Caçadores de ideias, identificar falácias, aprender a gerar ideias, compartilhando suas ideias, identificando as grandes ideias, 12 falácias, a síntese correta e eficaz, pesquisando a etimologia, construindo o eixo lógico da sua oratória, recursos de memorização, as armadilhas da oratória emocional, transformando as palavras em apresentação, como não mecanizar a sua apresentação, como manter a entonação e o centro da oratória. Você não é dono da verdade. Esses são os tópicos do curso A Arte de Fazer Apresentações. Sensacional também, em todos os detalhes ele vai te conduzir nesse processo, da escolha do tema até a apresentação da sua peça de oratória, sua aula, seja o que for. Tá certo? Então, eu gostaria de dizer para vocês que esses 4 cursos são uma síntese de muitos ensinamentos que eu adquiri ao longo da vida e que eu trago para vocês com toda a satisfação, com a esperança de que possam realmente ser úteis como foram na minha vida.
Eu espero que vocês os utilizem bem. Cada um dos módulos dos 4 degraus necessitam de uma formação mais aprofundada, com várias aulas, exercícios e momentos para esclarecer dúvidas, pois é possível que surjam algumas no momento de aplicar os conhecimentos. E deu para você perceber que cada conteúdo traz uma riqueza de detalhes muito grande. Então, para você que quer realmente aprender a dominar a própria vida para concretizar os seus sonhos, quero passar alguns detalhes sobre a turma que iniciará na próxima segunda, dia 15 de dezembro. Um ponto importante: o curso é totalmente online. Já pensou poder aprender no conforto da sua casa e assistir às diversas aulas gravadas no seu próprio tempo? Muito bom, não é? É bom lembrar que nesse curso vou fazer uma abordagem completa sobre esses 4 degraus, fornecendo todas as ferramentas necessárias para que você consiga fazer a aplicação no seu dia a dia. Então, não é necessário que você tenha um conhecimento prévio dos assuntos. Porém, é um curso que exige de mim uma dedicação para responder cada uma das dúvidas dos alunos e garantir um acompanhamento de maior qualidade. Por isso, precisamos limitar o período de inscrição. As inscrições começam nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro, e vão apenas até sexta ou até que as vagas se esgotem. Como oferecemos suporte personalizado, não conseguimos abrir para um número ilimitado de alunos. Anteriormente, esses cursos eram vendidos separadamente. Decidimos uni-los porque acredito que são complementares para te dar uma visão ampla dos diversos aspectos da vida que necessitam ser harmonizados. Se você sente que chegou a hora de dar esse passo, de tomar as rédeas da sua vida com consciência, eu estarei te esperando nessa jornada. E pode ter certeza, é possível organizar a vida sem rigidez, com leveza e com propósito. Por isso, peço que fique atento a estas datas, pois você receberá um e-mail informando o link para inscrição nesta próxima segunda. Fique de olho no e-mail, pois enviaremos no início da manhã. E como recebemos contato de muitas pessoas interessadas, recomendamos que, para garantir a sua vaga, cadastre-se abaixo na lista prioritária nesta mesma página. Nós enviaremos o link de inscrição primeiramente para estas pessoas através do WhatsApp. Se ainda não te respondemos, deixe sua dúvida no chat abaixo. E antes de finalizarmos, eu gostaria de dizer que foi uma experiência maravilhosa para mim participar desse evento junto com vocês e compartilhar um pouquinho desse conteúdo que eu considero tão importante. Espero que vocês também tenham gostado e estejam comprometidos em aplicar o que aprenderam para dominar a própria vida. Que esses degraus se tornem, para você, uma verdadeira escada rumo à realização dos seus sonhos. Um grande abraço e eu espero que estejamos juntos nessa próxima turma.